Soviética. Vamos lá. Eu estava dizendo que a União Soviética, na verdade, começou quando a Rússia aderiu ao socialismo. A Rússia passou por uma revolução no ano de 1917 e aderiu ao socialismo. No ano de 1922, quando a Rússia já tinha se tornado uma república, já tinha aderido ao socialismo, ela começou a dominar outros territórios, outras nacionalidades. E aí ela fundou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conhecida como União Soviética ou URSS. Professora, durou quanto tempo a União Soviética? Durou de 1922, quando a Rússia criou, né, implantou a União Soviética, até 1991. Ou seja, 1991 está bem pertinho da gente, né? Acabou faz o quê? Quase 30 anos, né? Quase 30 anos acabou a União Soviética. Quando a União Soviética acabou, se formaram 15 repúblicas, ou seja, 15 países independentes. Por quê, professora? Porque dentro da União Soviética, ela era formada por 15 nações. Então, quando a União Soviética acabou, se formaram 15 países independentes, cada um independente, não existia mais esse negócio de União Soviética, de um poder centralizado em Moscou, na Rússia, nada disso. Aí eles, quando acabou a União Soviética, eles criaram um bloco entre eles, tipo um bloco econômico, sabe? Chamado SEI. É um bloco econômico. Chamado SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Por que independentes? Porque agora todos já tinham sua própria constituição de país, já eram países. Por isso que a gente vai dizer que eles vão criar a SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Professora, durou de 1922 a 1991. E a gente vai ver que o final da União Soviética coincide também com o final da Guerra Fria, que eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa. O final da Guerra Fria, um dos marcos finais da Guerra Fria, além da queda no Muro de Berlim, lá na Alemanha, com a reunificação da Alemanha, que vai acontecer posteriormente, vai haver também a queda, o fim da União Soviética, no ano de 91. Professora, 1991 acabou a União Soviética. Por que a União Soviética acabou, então? Já que ela, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tinha duas superpotências no mundo. Os Estados Unidos, liderando o grupo de países que eram capitalistas, e a União Soviética, era uma grande superpotência em 1945, liderando o grupo de países socialistas. Beleza. E ela tinha muito poder de influência no mundo, viu? Tinha poder de influência sobre os países do leste europeu. Além de fazer também parte dela 15 nações. Enfim, mas aí no ano de 91, houveram sérias sessões de crise. A União Soviética entrou em crise, principalmente na década de 80. Ela entrou em uma crise financeira, social. E aí eles tiveram a tentativa de um golpe de Estado em 91. Não deu certo, a população conseguiu exercer o seu livre-arbítrio, o seu poder, e aí conseguiram acabar, né, depor o então diretor-geral do Partido Comunista da União Soviética, que era o Mikhail Gorbachev, o nome dele. Ele saiu do poder, aí eles conseguiram se juntar às 15 nações e proclamar o fim da União Soviética. E aí cada uma das nações que fazia parte da União Soviética se tornou um país independente, né? Ou seja, um estado independente. Aí Laila perguntou lá no grupo o que é que tinha acontecido com o fim da União Soviética. Pronto, o que aconteceu foi isso. É que cada um se tornou independente, se tornou um país, surgiu a Rússia como país, a Geórgia como país, a Lituânia, a Estônia, qual outro? Lituânia, Estônia e Letônia. Aí surgiu a Cazaquistão, o Turcomenistão, o Azerbaijão, todas aquelas nações que faziam parte da União Soviética se tornaram um país independente. Pronto, beleza. Por que você está explicando tudo isso? Porque a gente está falando de países que aderiram ao socialismo. E um deles, que ficou muito marcado, foi esse, a União Soviética, porque pós-Segunda Guerra Mundial se tornou tão forte no mundo que era considerada uma superpotência mundial, uma superpotência global. A gente vai dizer que com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, vai existir um mundo bipolar. A ordem mundial vai se tornar bipolar. Bi quer dizer dois. Então vão existir dois grandes polos de poder no mundo. Eu vi isso no vídeo também. Viu? Vão existir dois grandes polos de poder no mundo. Um liderado pelos Estados Unidos capitalista e outro liderado pela União Soviética socialista. Beleza. Você está falando isso por quê? Porque a Rússia foi o primeiro país do mundo a aderir ao socialismo. Em 1917, através de uma revolução que partiu das classes populares, chamada de Revolução Russa. Quer saber mais sobre isso? Faça uma pesquisa. O que aconteceu com a Revolução Russa? Vocês vão ver que a Revolução Russa era dividida em duas partes. De início houve uma revolução burguesa, depois uma revolução mais camponesa, digamos assim. Ela é dividida.
Aí pronto. Então, o primeiro país a aderir ao socialismo foi a Rússia. Em 1922, a Rússia, ela estendeu seus territórios, né, começou a dominar outras terras e fundou a União Soviética. Beleza, que durou até 1991. Professor, o governo da União Soviética, você estava falando na outra aula e não deu tempo de falar. O governo da União Soviética ficava onde? A principal nação da União Soviética, todo mundo confunde. Pensa que a União Soviética era só a Rússia por causa disso, porque o governo da União Soviética ficava exatamente na Rússia. Era Moscou, né? A capital da Rússia era também a capital da União Soviética, se tornou a capital da União Soviética, Moscou. Então, todo o poder de decisão, seja econômico, político, social, o poder de decisão da União Soviética ficava na Rússia, em Moscou, certo? Então, Moscou tinha muito poder. Deixa eu ver aqui o que é que falta. Sim, aí vamos lá. Aí, com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a União Soviética, como eu já falei, ela se tornou muito poderosa, né? Ela foi uma das vencedoras da Segunda Guerra. E aí, ela começou a dominar também, a exercer muita influência sobre países do leste europeu. Professora, mostra o que é isso aí, leste europeu, que eu não sei. Espera aí que eu vou mostrar. Vamos para o IBGE Países. Adoro o IBGE Países. É muito perfeito. O maior país do mundo em extensão territorial é a Rússia, né? Pronto. A Rússia, no caso Moscou, fica por aqui, fica nessa parte mais próxima da Europa. Moscou, então Moscou era a capital da União Soviética e eu disse agorinha que a União Soviética era uma reunião de 15 nações, beleza. Aí repare, olha, ela era tudo isso aqui, Rússia mais Estônia, Letônia, Lituânia, aí não lembro se Belarus estava dentro daquela lista, Ucrânia, aí Geórgia, Azerbaijão, Cazaquistão, tá vendo? Uzbequistão, tudo isso aqui fazia parte da União Soviética. Era uma grande nação, né? Formada por vários territórios. E aí, além dela ser tão grande, tão vasta em território, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, ela começou a exercer muita influência e também meio que favorecer o surgimento do socialismo nessa parte aqui leste da Europa. Leste é tudo que tiver na parte direita do mapa, leste. Então, olha, aqui está a Europa, isso aqui é a Europa, certo? Europa. Então, ela começou a exercer muita influência nesses países aqui do leste da Europa. Alguns deles até aderiram ao socialismo, né, com influência dela. E a parte ocidental da Europa, essa parte aqui mais rica, digamos assim, onde fica Reino Unido, França, Alemanha, mas a Alemanha foi dividida após a Segunda Guerra Mundial. Não vou nem falar dela agora, não. Essa parte ocidental da Europa, eles aderiram ao capitalismo com a influência... Aderiram ao capitalismo, não, já eram capitalistas. Eles aderiram à influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos exerciam muita influência nessa parte ocidental, enquanto a União Soviética exercia muita influência na parte oriental, leste. Beleza? Aí eu vou voltar para lá. Professora, embora o socialismo ele não foi aplicado como ele foi pensado, existiram alguns pontos positivos nos países que aderiram ao socialismo. Quais pontos positivos, então, houveram? Esses países que aderiram ao socialismo tiveram bons indicadores sociais e econômicos em algum momento da sua trajetória. Por exemplo, a União Soviética. A União Soviética ela tinha um bom setor de saúde, educação, de comunicação, de transporte. Existia, sim, algumas coisas boas dentro desse regime socialista. Não era só coisas mal planejadas, digamos assim. E aí, deixa eu ver se falta falar mais alguma coisa. Sim, aí dentro da União Soviética existia essa diferença muito drástica entre quem era funcionário do Partido Comunista e quem não era funcionário, né? Existia essa desigualdade, sim. Como também existe na China, que é o caso que a gente vai falar agora. A China é um outro país que aderiu ao socialismo, mas ela não aderiu quando a União Soviética aderiu, não, né? Quando a Rússia aderiu, não. A Rússia foi o primeiro país, em 1917. Já a China, ela aderiu ao socialismo no ano de 1949. Professor, então a China se tornou socialista naquele período pós-Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente. A Segunda Guerra Mundial vai de 1939 até 1945.
e a China passou por uma revolução chamada... Repare que todo país, geralmente, que adere ao socialismo, passa por alguma revolução. Porque revolução seria uma mudança drástica de algo que existe naquele país. É uma revolução. Tipo, vamos fazer uma revolução e tomar os meios de produção. Os socialistas pensam nisso. Vamos tomar os meios de produção. Seria você mudar drasticamente a realidade daquele país. Certo? Ih, apareceu um bicho aqui perto de mim. Sim, aí vamos lá. A China, no ano de 1949, passou por uma revolução chamada Revolução Comunista. E aí eles aderiram ao socialismo porque houve uma espécie de uma guerra civil dentro da China, né? Uma espécie de uma guerra civil por quê? Porque existia um conflito entre dois grupos de partidos. Existiam dois partidos bem definidos dentro da China em 1949. O Partido Comunista, que tinha crescido muito no poder, e o Partido Nacionalista, que já estava no poder dentro da China. Aí os comunistas conseguiram ganhar grandes adeptos, grandes quantidades de pessoas, né, dentro do Partido Comunista, e conseguiram vencer essa disputa no ano de 1949. E aí o comunismo chegou ao poder e eles aderiram ao sistema político chamado socialismo. Professora, hoje por que eles dizem ser comunista, mas eles são socialistas? Na verdade, é porque eles não sabem distinguir socialismo de comunismo. Se vocês fizeram aquela pesquisa, vocês devem ter visto que no comunismo não existe Estado, não existe governo. As pessoas se autogovernam. Então, muitas vezes você vai ver que as pessoas confundem socialismo com comunismo por não saber o que é o comunismo em si, né? Na verdade, o socialismo seria uma fase inicial para todo o país chegar na segunda fase, que seria o comunismo. A primeira fase para chegar ao comunismo seria você passar primeiro por um regime socialista. Então, no futuro, né, quando não houvesse mais a figura do Estado, aí eles se tornariam comunistas de fato. Mas existe sim essa confusãozinha, que às vezes não sabem dissociar o que é socialismo e o que é comunismo. Aí sim, aí na China, né, no ano de 1949, através dessa revolução, o Partido Comunista chegou ao poder, e aí o Partido Nacionalista, que tinha perdido, de certa forma, essa batalha, eles se refugiaram, né, saíram e foram se refugiar numa ilha chamada Ilha de Formosa, que é Taiwan. Taiwan, já deveriam ter visto falar nesse país. É um país, né, chamado Taiwan. Taiwan foi fundado através do Partido Nacionalista, que estava no poder na China, mas perdeu a disputa lá com o Partido Comunista. Aí eles fundaram o país, né, a República de Taiwan, sendo que a China não aceita até hoje Taiwan como um país independente. Eles dizem que Taiwan ainda é uma ilha que pertence à China, que deve ser reintegrada à China. A ONU também não aceita Taiwan como um país independente, mas enfim, a origem de Taiwan é nesse período aí, de 1949, quando a China passa por uma revolução, né, a Revolução Comunista. Aí vamos lá, a China aderiu ao socialismo em 1949. No ano de 1978, vai chegar ao poder lá na China um carinha chamado Deng Xiaoping. Eu não sei pronunciar em mandarim. O nome dele é Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping vai chegar ao poder na China no ano de 1978. Ele vai ser muito importante para a China. Por quê? Porque ele vai começar a promover uma série de reformas dentro da China. Vai investir maciçamente em indústrias de base, vai investir em infraestrutura para as indústrias e vai começar a atrair capital privado para dentro da China. Pois, professora, que confusão é essa na minha cabeça agora? Como é que você disse que a China aderiu ao socialismo no ano de 1949 e em 1978 chega o poder um cara que vai adotar medidas capitalistas? É isso mesmo. É meio bizarro, mas é isso mesmo. Porque no ano de 1978, a China ela estava meio que não estava suportando o sistema socialista, ser totalmente socialista, aí ela vai começar a adotar medidas políticas capitalistas. E uma das medidas capitalistas que a China vai... Aí é quando você para e pergunta aí para mim. No livro de vocês, tem dizendo que a China é a segunda maior economia do mundo, não tem? Tem ou não tem? É a segunda maior economia do mundo. Tá mesmo no início aí do tópico de China. A China atualmente não tinha dito que é a maior do mundo, uma vez. Não é. Não é a maior economia do mundo. A maior economia do mundo ainda é os Estados Unidos. Ainda são os Estados Unidos. Não deixou de ser. Mas teve um momento em um ano aí que a China ultrapassou os Estados Unidos na economia. Me prove, então. Não existe isso, não. Não sei, Veríssimo falou. Isso ele falou faz muito tempo. Um ano e pouquinho. Talvez ele confundiu, sabe por quê? Ele pode ter confundido com a questão
No ano de 2010, a China se tornou, além da segunda maior economia do mundo, ela se tornou o país que mais produz produtos industrializados. Então, assim, quem é líder mundial, top, está no topo lá, dos países que mais produz e exporta produtos industrializados, é a China. Tipo, a China invadiu o mundo, os produtos da China invadiu o mundo, né? Qualquer coisa aí na casa de vocês, qualquer coisa não, mas vocês devem ter muita coisa aí na casa de vocês que tem atrás dizendo Made in China, né? Made in China, que foi fabricado na China. Por quê? Porque a China se tornou, em 2010, o país que mais produz e exporta, além dos Estados Unidos, né? Está acima dos Estados Unidos. O país que mais exporta produtos industrializados. Mas ela não é a maior economia do mundo, viu? Não é, de jeito nenhum. Ainda é os Estados Unidos, ainda são os Estados Unidos. Eles não conseguiram ultrapassar. Mas existe uma perspectiva, tipo uma estimativa de economistas do mundo inteiro, que eles dizem que daqui para o ano 2030, 2025 a 2030, a China pode se tornar, sim, a maior economia do mundo. Mas ela ainda não é. Isso é só falação. Não é algo ainda concreto, dado. Então, no ano de 2010 se tornou a segunda maior economia. E aí, quando ela se tornou a segunda maior economia, você se pergunta como a China, que é socialista, né, que não deveria existir propriedade privada, já que no socialismo não existe isso, só existe empresa estatal, como é que ela conseguiu se tornar a segunda maior economia do mundo? Ultrapassou até o Japão. Até 2010 era o Japão, né? Antes de 2010, na verdade. A segunda maior economia do mundo era o Japão, que também é um país asiático, faz fronteira ali, está bem pertinho com a China. Não faz fronteira não, está perto da China. Então, como é que ela conseguiu ultrapassar o Japão e se tornar a segunda maior economia do mundo? Começa tudo isso lá no ano de 1978, final do século XX, quando Deng Xiaoping chega ao poder e começa a adotar medidas capitalistas. Então, hoje a gente diz que a China é um país que tem políticas híbridas. O que é isso, professora? Políticas híbridas. Eles tanto são socialistas no plano político, quanto são, no plano econômico, adotam o capitalismo. Oxi, então me explique direito. É como se eles fossem socialistas de mercado. Na verdade, em todo canto que vocês forem ver atualmente, for ler sobre China, vai dizer assim, esse país é um socialista de mercado. Oxi, socialista de mercado? E o que seria socialista de mercado, então? Socialista no plano político. Por que no plano político? Porque no plano político ele só tem um único partido, chamado o PCC, o Partido Comunista Chinês. Só tem um partido no país. Esse partido comanda todas as decisões, né, são centralizadas nele, certo? Não existem eleições democráticas, enfim. O partido elege a pessoa para se manter no poder, por um tempo específico. Aí sim, então eles são socialistas no plano político, mas no plano econômico, lá existe tanto empresa estatal quanto empresa privada. E isso começou quando? Com Deng Xiaoping, em 1978. Quando ele chegou ao poder, ele começou a atrair investimentos. Ele pensou o seguinte: a gente precisa modernizar a China, a gente precisa fazer com que a nossa economia ela se desenvolva. Como fazer isso? Aí eles começaram a pensar em formas, em medidas de atrair o capital privado, ou seja, empresas transnacionais. Você sabe qual é a empresa transnacional? Tipo a Nike, a Coca-Cola, a Volkswagen, a Fiat, né, a Adidas, são empresas, a Petrobras, são empresas transnacionais que têm sua produção espalhada pelo globo inteiro. Vão em busca de mão de obra barata, mercado consumidor, vantagens para produzir mais e um produto mais barato. Então, a partir do ano de 1978, o Deng Xiaoping pensou, né, como atrair esse capital estrangeiro para dentro da China. Aí eles criaram lá as ZEEs. ZEEs. Professor, o que é isso? ZEEs. Z-E-E. Zonas Econômicas Especiais. Eita, o que é isso? Eita, eu coloquei para gravar. Coloquei. Já estava pensando que não tinha colocado. Ontem eu não coloquei para gravar. Eu não coloquei. Respeita, rapaz. Eu não coloquei para gravar na primeira aula ontem. Às vezes eu esqueço. E me empolgo demais. Sim, aí vamos lá. Então, eles criaram no ano de 1978 as ZEEs, Zonas Econômicas Especiais. Professora, criaram onde? Mostra aí. Espera aí que eu vou mostrar o mapa da China. IBGE Países. Ó, aqui está a China. Estão vendo já o mapa aí? Eles pensaram em atrair o capital privado. Para onde, professora? Eles começaram a atrair o capital privado para essa faixa litorânea aqui da China. A faixa leste, direita, leste. Então, eles começaram a atrair empresas para se instalar nessa região aqui. Por quê? Porque tinha portos, é mais fácil de escoar a produção, né, de exportar seus produtos. E, em troca, olha como a China foi esperta. Olha como ela foi esperta.
ela começou a criar uma infraestrutura para essas indústrias virem se instalar lá, indústrias do mundo inteiro, indústrias bem ricas, transnacionais, mas em troca essas indústrias elas tinham que fornecer a tecnologia para a China. Tipo assim, elas tinham que ensinar um pouco, né, passar um pouco para a China a tecnologia que elas adotavam na produção. Então a China foi muito esperta. A partir desse momento que vocês vão ver no mundo inteiro produtos chineses que são mais baratos do que os produtos de grandes empresas mundiais e que são meio que uma réplica, muito parecidos com os produtos que são fabricados pelas grandes empresas. Vocês já devem ter visto aí celulares, Canetinha fake. Canetinha, produtos que são fabricados na China que são tipo muito semelhantes a de empresas famosas. Por quê? Porque começou nesse período aí. Eles fizeram com que essas empresas fossem para o país deles, mas em troca eles tinham que ensinar, né, passar a tecnologia que eles utilizavam. Então, tipo, perfeito. Eles foram muito perfeitos, muito geniais, assim, na ideia, né? Atrair o capital estrangeiro, gerou emprego, porque essas empresas, quando chegam nesses países, elas geram emprego, e sem contar que eles começaram a adquirir conhecimento das próprias empresas que foram para o país deles. Então, tipo, eles deram uma martelada só, né? Começaram a adquirir uma série de conhecimentos através dessas empresas. E aí, além de promover o desenvolvimento econômico para essas empresas, promoveu o desenvolvimento econômico para o país em si. Além de gerar emprego, gerou também uma série de indústrias estatais chinesas que começaram a produzir muito produtos com tecnologia meio que copiada, de certa forma, de outras empresas. Viram como eles foram bem inteligentes? Aí pronto, essas ilhas deram muito certo. E elas se localizam basicamente hoje em dia ainda nessa parte litorânea. Existem até hoje, viu? As zonas econômicas especiais seriam áreas onde se instalam empresas que vêm de fora para a China. Essas empresas vêm para a China por quê? Porque o salário chinês é muito barato, eles ganham muito pouco, né? Um trabalho muito precário, digamos assim. Eles ganham muito pouco. A China é um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né? Mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Ou seja, é um país com muita gente, ou seja, tem muita mão de obra e tem um mercado consumidor também muito grande para os meus produtos. Se instalar na China é uma coisa muito boa, porque você, além de estar pegando lá uma mão de obra muito barata, tem muitas pessoas para comprar seus produtos. Então, eu estou, né, indo ali para um país que vai me oferecer muitas vantagens. Deixa eu voltar para ali. É por isso que aqui tem dizendo o seguinte: a segunda maior economia mundial, crescente participação no cenário econômico, certo? Aí diz aqui, a China é um país de características híbridas. Híbrida quer dizer misto, tipo duplo. Ela tanto é socialista no plano político, quanto no plano econômico ela adota medidas. Licença, professora. Oi. Eu vou ali porque a minha cachorra correu com a minha chinela. Eu vou pegar, mas eu não vou sair dela, não. Tá certo. Pronto. Mas ela é também no plano econômico, adota medidas capitalistas. Deu para entender tudo isso? Ou tem alguma pergunta? Quer que eu repita alguma coisa? Eu não entendi essa questão das características híbridas que você acabou de falar. Pronto. As características híbridas quer dizer que, tipo, ela tem características duplas, misturadas. Ela não é um país realmente só socialista, como ela foi no ano de 1949. Em 1949, a China realmente era só socialista, mas hoje em dia ela é socialista de mercado. Ela tem característica híbrida, características diferentes, né, contrárias, digamos assim. Por quê? Porque ela é no plano político, só tem um partido. Então, no plano político, ela é socialista, né? As decisões são centralizadas no Partido Comunista Chinês, no PCC. Mas no plano econômico, na economia do país, eles adotam medidas que são capitalistas. Tipo, eles atraem o capital estrangeiro, né? Empresas transnacionais que são de outros países. Eles meio que oferecem uma infraestrutura necessária para elas virem para lá em troca de conhecimentos, de tecnologia dessas empresas. Então, por isso que é híbrida, porque é uma coisa misturada. Tipo, ela não é só socialista, ela é socialista no plano político, mas no plano econômico ela é capitalista. Né? Existe tanto empresa privada quanto empresa pública, estatal lá. Entendeu? Por isso que é híbrido, uma coisa misturada. Ela é socialista de mercado. Entendi.
entendeu? Mais alguém tem dúvida? Pode falar. Se não tem dúvida, então eu vou para o tema 2, né? Tema 2, da Guerra Fria ao século XXI. Aí no tema 2 a gente vai falar sobre ordem mundial. Professora, eu não sei o que é isso. O que é ordem mundial? Me explique. Ordem mundial é como se organiza o poder no mundo. Vocês já devem ter reparado que tem países que têm mais poder de influenciar outros. Na economia, na política, militarmente, não já? Travou o áudio. Travou? Ah, desculpa, então. Vamos lá. Vocês já devem ter percebido que tem países que exercem mais poder de influência econômica, política, militar sobre outros países, não tem? Não tem países que eles lideram a economia, lideram o setor político, não tem isso? Pronto. Então, imagine o seguinte. A gente, ao longo da história do mundo, a história mundial, já existiram várias ordens mundiais. Ordens mundiais. Oxe, o que é isso? É quem tem mais poder no mundo. Já existiram momentos em que Portugal e Espanha eram as maiores economias do mundo. Já existiram momentos em que a Inglaterra se tornou o principal país de poder global, econômico. Já existiam momentos em que a ordem mundial ela era multipolar. Oxi, multipolar por quê? Multi quer dizer vários. Vários polos de poder. Então, já existiram momentos da nossa história mundial em que existiam vários países que exerciam muita influência sobre outros. Não existia só um país que exercia influência, ou só dois. Existiam vários, por isso que eu digo que é multipolar. A ordem mundial, ou seja, como se equilibra o poder entre as nações, entre os países do mundo, ela pode ser monopolar, quando só existe uma única potência, um único país que exerce influência sobre todos os outros. Aí a ordem é monopolar. Ela também pode ser chamada de monopolar ou unipolar. Uni quer dizer uma única potência comandando o mundo inteiro. Mas aí a ordem mundial ela também pode ser considerada bipolar. Bi quer dizer dois. Então, vocês já devem ter percebido aí na cabecinha de vocês, faltam 10 minutos para acabar a aula. Quando faltar 5, me avisa. Devem ter percebido aí na cabeça de vocês que já existiu sim um momento da nossa história que a ordem mundial era bipolar, que é conhecido como... Como? Qual o período da nossa história que a gente tinha uma ordem mundial bipolar? Duas potências comandando o mundo inteiro. Foi durante a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria. Ai, amém. Pronto. Então, a gente tinha, durante a Guerra Fria, uma ordem mundial bipolar. Bipolar por quê? Só existiam duas superpotências que exerciam poder de influência sobre os outros países, as outras nações. E também existe a ordem mundial chamada multipolar. No caso, a nossa ordem mundial agora, que começou com o final da Guerra Fria, é considerada uma ordem mundial multipolar. Vários polos de poder. Ou seja, hoje em dia não existe só mais um país ou só dois países comandando o poder de influência sobre o globo. Não, existem várias nações. Hoje eu não falo só do poder dos Estados Unidos ou só do poder da China. Hoje eu falo do poder dos Estados Unidos, da China, da Alemanha, que é a maior economia da Europa, do Reino Unido, que é a segunda maior economia, da França, da Itália. Eu falo do Japão, eu falo da Austrália, da Nova Zelândia, que são países desenvolvidos, que também exercem muito poder de influência. Dos tigres asiáticos, são países do Sudeste Asiático que cresceram muito na economia, principalmente a partir de 1970, como, por exemplo, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul. Mais recentemente, Tailândia, Indonésia, Vietnã, países que hoje em dia vêm crescendo muito no seu setor industrial, certo? Então, hoje a gente tem uma ordem mundial multipolar, porque não existe só um país ou só dois países comandando o poder de influência global, e sim vários polos de poder. Por isso que eu digo que a ordem mundial é multipolar. Mas essa ordem multipolar só começou com o final desse período que a gente vai começar a estudar agora, que é a Guerra Fria. Então, por isso que eu estou fazendo essa introdução, porque vocês precisam entender que existiram várias fases, através da história da humanidade, da história do mundo, em que houveram ordens mundiais diferentes. Existia um período... Sim, e ordem mundial não é algo eterno, viu? Não é algo eterno. Sempre muda. É algo mutável, está sempre mudando. É dinâmico.
Então, não quer dizer que, tipo, então quer dizer que os Estados Unidos vai ficar sempre no poder como a maior economia do mundo. Não. Assim como a gente já falou aqui que a China pode se tornar futuramente a maior economia do mundo. Então, eu já vou mudando o cenário do poder, da hegemonia mundial. No livro de vocês tem uma palavra que talvez vocês não conheçam, que é hegemonia. Não tem esse livro, essa palavra aí, hegemonia? Logo no início do tema 2. Tem assim, dizendo que a União Soviética e os Estados Unidos, durante a Guerra Fria, estavam disputando a hegemonia mundial. Oxe, o que é isso? Disputar a hegemonia mundial? É disputar exatamente o poder de influenciar outras nações no mundo. Hegemonia quer dizer poder. Poder de quê? De influenciar, de exercer influência, né? De domínio, né? Domínio sobre aqueles países. Aí vamos lá.